Buenas, pessoal! Está começando o Prosa da Semana, sua atualização semanal sobre as grandes culturas e o agro no Brasil. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, engenheiro agrônomo, e já temos aí o Agro Depende, onde você está visualizando há alguns anos, conversando com os principais especialistas do agro brasileiro e agora trazendo um formato diferente, trazendo atualização semanal sobre como o agro está se desenvolvendo, como está o plantio, a colheita, como estão as culturas, como está a questão das chuvas no Brasil como um todo, talvez algumas notícias. Vamos construindo junto aqui esse programa com vocês para a gente entender um pouco melhor e estar atualizado semanalmente do nosso agro brasileiro. Sendo que a gente vai pegar o Brasil, ele é continental, né? Estava no Mato Grosso, agora estou no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma grande diferença dentro desses estados, tanto em épocas de plantio, a questão da colheita, qual momento está, qual momento não está, como está a questão das chuvas, a falta de chuva em alguns locais, uma ótima safra em outros, o mercado. Então a gente tem muita coisa para conversar, lançamento de produtos, tudo que vem a trazer para o produtor ferramentas, novas tecnologias, novos manejos, questões que saem. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso tudo, mas focando principalmente agora nessa época, que é muito importante, né, na atualização da safra. Então a gente vai trazer aí alguns relatórios que mostram como está o desenvolvimento das lavouras no Brasil como um todo, como está a questão do déficit hídrico em alguns locais, excesso hídrico em outros. Então a gente vai trazendo essas informações e disponibilizando também para vocês esses relatórios que vão estar disponíveis sempre no grupo do Agro Depende. Então a gente vai ter, quando sair o relatório, por exemplo, toda segunda-feira às 7 horas a gente tem uma grande parte dos relatórios que é disponibilizado. Então a gente vai estar colocando na terça-feira esses relatórios dentro do nosso grupo, onde tu consegue se atualizar, mas as informações que a gente está trazendo nesse episódio, que está sendo lançado na segunda-feira, ele traz aí sobre a semana anterior. Então, sobre o relatório da semana anterior. Então, convido você a vir aqui, ouvir o nosso episódio, tomar um mate comigo aí na segunda-feira de manhã, para tu sair atualizado e saber como está o agro no Brasil inteiro. Bom, pessoal, vamos falar então da safra. Agora, pegando a aproximação que a gente teve da Conab, tem um relatório que sai toda semana, onde ele fala sobre como está o progresso da safra, né, no Brasil como um todo. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho como está se desenvolvendo a safra dos dois principais culturas aí do milho e da soja. Claro que a gente pode dar uma olhadinha, por exemplo, aqui também algodão, que a gente vai pegar, tá praticamente uma boa parte já plantada, média dos últimos 5 anos para essa época é em torno, aí no geral, de 53%, e esse ano, agora até 31 de janeiro, a gente já tem 78,6% da safra plantada. Então, até, se tu quiser que a gente fala sobre essa cultura um pouco mais, fala mais sobre o algodão, o arroz, o feijão, fala para nós aqui nos comentários, que daí a gente começa a adicionar isso nos episódios também. A ideia principal é a gente trabalhar e falar mais sobre milho, soja, né? Quando estiver na época do trigo também é bastante importante para todo o sul do Brasil, mas a gente sabe também que o algodão hoje é uma cultura muito importante, principalmente para o cerrado brasileiro, um algodão de excelente qualidade e com vários selos de sustentabilidade, não ser plantado em área irrigada, muitas vezes tem outras coisas que, na visão do mundo, o algodão brasileiro é extremamente diferenciado, digamos assim. O arroz também, a gente está tendo praticamente toda a área plantada aí, e até correndo algumas colheitas já, principalmente em Goiás, provavelmente mais voltado para o arroz e sequeiro. Feijão também já temos em torno aí praticamente tudo plantado, só Piauí ainda que tem uma parte a ser plantada ainda. Em alguns locais a gente inclusive já começou a colheita, como São Paulo 100%, Paraná 82% aí já de colheita, entre outros, mas no geral 35%. E vamos para onde mais nos interessa, né? Como está a questão da semeadura e colheita do milho no Brasil, a primeira safra. Então a gente pegando o milho safra,
a primeira safra, né? Então, que é o milho na safra mais recomendada, digamos assim, dentro dos estados, diferente do milho safrinha, que é pós-soja, que vai entrar principalmente no Cerrado, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, e o restante do Cerrado como um todo, né? A gente tem Mato Grosso, Goiás, outros locais também que plantam isso, mas principalmente Mato Grosso. A gente já teve praticamente 100% de toda a área plantada. Rio Grande do Sul ainda temos um pouco de área que eu acredito que possa ser voltado mais no safrinha, outras coisas, ou até tá pegando a questão de uma silagem, talvez. Então, praticamente a gente tem aí 100% da área do Brasil plantado, né, do sul do Brasil plantado, e a gente tem ainda Maranhão e Piauí em torno aí de uma 83%, 72% de área semeada já. Já a colheita, a gente teve o início aqui no Rio Grande do Sul, lembrando, o Noroeste do Rio Grande do Sul é conhecido por plantar o milho muito cedo, muito ligado com as questões, com as características de clima que tem nessa região, e é realizado um safrinha de soja, que agora está praticamente todo plantado aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, região do Rio Pardo, ali também tem algumas áreas que realiza, mas a gente está tendo essa colheita já antecipada. Então, pegando da área total aí do milho no Brasil, a gente tem 8,6%, que tu consegue ver aqui, que é abaixo do que a gente via nos outros anos, muito trazendo pelo que o Rio Grande do Sul acaba fazendo, né? Então, 4% a menos no Rio Grande do Sul do que era nos outros anos, e o Oeste, provavelmente o Oeste Catarinense também, ou algumas outras regiões de Santa Catarina, também diminuindo aí. E isso está muito ligado pelo ano que a gente teve, né? Um ano muito frio, e que esse ano frio acabou atrasando o plantio do milho e também dando uma segurada na questão do desenvolvimento dele. A gente vai ter frio aí até novembro praticamente, então realmente foi um ano atípico ligado a isso. Porém, estamos tendo ótimas produtividades do milho aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? O clima, embora frio, que é uma questão que pode atrapalhar um pouco na produtividade, ele, querendo ou não, auxiliou um pouco na questão das doenças e pragas principalmente, né? E também as chuvas auxiliaram para que a gente conseguisse ter ótimos tetos produtivos. Pegando milho aqui, segunda safra, a semeadura está todo vapor, a gente pode dizer assim, né? Goiás ainda não começou, recém está começando esses plantios. Tocantins tem uma parte também, mas não tão expressiva e um pouco acima do ano anterior. Minas Gerais, a gente está tendo mais acelerado também esse plantio do milho segunda safra. Mato Grosso do Sul, comparado aí aos 2 anos, ao ano anterior, 25, está abaixo da média, já também está abaixo aqui, também ligado com aquela parte que eu comentei dos frios, né? A gente teve frio até no sul do Mato Grosso do Sul, que atrasou um pouco o plantio do soja. A questão de também esses frios dar uma segurada no desenvolvimento da soja, o que pode ter alongado o ciclo, e por isso a gente não vê uma área tão expressiva plantada no Mato Grosso do Sul como nos outros anos. Claro que agora, conforme as colheitas estão acontecendo, a gente vai ter esse número sendo acelerado, digamos assim, né? Já no Mato Grosso, a gente vê que comparado ao ano passado, está bem mais adiantado esses plantios. Lembrando que ano passado, no Mato Grosso, a gente teve um déficit hídrico no início do plantio, que jogou o plantio para frente, né? A semeadura para frente, então atrasando o safrinha. E esse ano não aconteceu em todas as regiões como foi no ano passado, né? Algumas regiões sofreram também, mas a gente não teve algo tão grande quanto no ano passado. Voltando à normalidade dos últimos 5 anos, né? A média dos últimos 5 anos era 24% da área plantada em 31 de janeiro, e agora a gente está com 22%, então tá seguindo essa parte. Outra questão também, Paraná,
a gente consegue ver essa mesma questão que eu comentei do Mato Grosso do Sul, o frio que se estendeu, acabou atrasando a janela inicial de plantio do soja, e a colheita do soja também, né, o ciclo dela, e a gente está tendo aí 4% a menos do que a média dos últimos 5 anos. Porém, provavelmente nos próximos dias aí vai acelerar esse plantio, ainda mais com as chuvas auxiliando ali no oeste do Paraná. Aqui está muito ligado ao oeste do Paraná. Tranquilo? Vindo para a soja, então, a gente tem praticamente 100% da área plantada, 99,6% em todo o Brasil. Aqui entra aquele 1% que eu comentei da soja safrinha, que pega a região noroeste, Rio Pardo, o pessoal planta ainda, por isso não fecha o 100%, mas está tudo dentro do esperado, né? Quando a gente vai cair para a colheita da soja, daí a gente já tem um ano mais normal, digamos de forma geral, quando a gente vai pegar a média dos últimos 5 anos no Mato Grosso, agora antecipando essa colheita, né, como normalizou os plantios, a colheita acelerou, digamos assim, né? O que está jogando a média geral aí parecida com a média dos últimos 5 anos. Porém, quando a gente vai pegar Mato Grosso do Sul, comparado à média de 5 anos é o ano passado, ele está bem abaixo. Quando a gente vai pegar Paraná, mesma coisa, né? No ano passado, essa época estava colhido 18% da área. Esse ano a gente tem 5% no dia 31 de janeiro. Então, a gente tem essa diferença entre as regiões. E é importante a gente trazer isso para e com isso a gente consegue entender um pouco como está cada estado, né? O Mato Grosso acelerando entre quando os estados do sul acabam retraindo um pouco nessa colheita, muito ligado pelo soja não estar tão bem desenvolvido. E que a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor aqui nesse segundo relatório, que é a questão da fenologia das lavouras dentro de como ele está, né, dentro desse período. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre dar uma comentada rápida aqui também sobre o algodão. O algodão a gente está com uma pequeníssima parte dele em emergência, então já está praticamente estabelecido aí o algodão, uma pequena parte também em floração. Opa, desculpa, falei errado. A maior parte em emergência, em torno de 57,4%. Temos 38,5% no estágio vegetativo e 2,7% em floração, o restante aí na formação de maçãs, iniciando-se esse processo. Quando a gente vai cair já, podemos falar do arroz também, que vai pegar de uma forma geral, né? Vamos ter aí 47,5% de estágio vegetativo, 13,3% em enchimento de grão, 1,4% apenas colhido, 6,8% em maturação, 30,3% em floração e praticamente nada em emergência, só uma pequena parte. Falando um pouquinho então do milho, primeira safra, né? Nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que correspondem a 92% aí da área cultivada como um todo, nessa semana de dia 25 a 31 de janeiro, a gente tem uma pequena parte, só 3% em emergência ainda. Em desenvolvimento vegetativo, vamos ter 15,4%. Em floração, 13,3%. Enchimento de grão, que é a maior parcela de todo esse milho, em torno de 38,8%. Em maturação, 20,9%. Além disso, claro, já colhido, a gente tem 8,6%. Então, a gente está vendo que a maior parte desses milhos está indo do enchimento de grão para uma maturação e já está indo para colher. Então, nas próximas semanas, provavelmente a gente vai ter aí
em torno de 30% da área colhida ou mais. Provavelmente no próximo episódio a gente já vai estar trazendo números similares a isso, e uma boa parte do enchimento do grão indo para a maturação. Então, são dados bem interessantes que está acelerado aí o milho primeira safra no Brasil. Já o milho segunda safra, quando a gente vai pegar, a mais 50%, podemos dizer assim, está na fase de emergência e outros 50% na fase do desenvolvimento vegetativo. Pegando principalmente os estados Piauí, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que representam aí em torno de 91% de toda a área cultivada no Brasil. Quando a gente vai cair para a soja, que aí a gente tem plantada o ano inteiro no Brasil, se a gente vai contar a Roraima junto, a gente tem uma pequeníssima parte em emergência, praticamente podemos desconsiderar, em torno de 8 a 9% em desenvolvimento vegetativo. Em floração a gente tem 13,2%. Creio que o Rio Grande do Sul esteja bastante parte aqui nessa parte de floração ainda, e enchimento de grão. A maior parte vai estar aqui, né? Enchimento de grão já pensando em reprodutivo, canivete já vamos considerar, mas a maior parte está ainda em floração, iniciando principalmente nessa época aqui, até dia 31 de janeiro, quando foi feito esse relatório. Então, a gente vai ter bastante soja saindo da floração, entrando no enchimento de grão, que é a maior parte. Já pegando Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, o Cerrado como um todo, já está muito na parte de maturação e colheita, que é o que a gente consegue ver aqui. Então, está se acelerando a colheita aí da soja no Brasil inteiro. Cada semana a gente vai ter uma escalada um pouco mais, até no Mato Grosso. Eu vou dar um comentário dos dados do IMEA aqui depois. A gente vai ver que está acelerando bastante estas questões. Vamos agora para os outros dados, né? A gente tem aqui um pouco do que a gente falou, monitoramento semanal das condições da lavoura, né? Que foi disponibilizado dia 2 de fevereiro, que vai até dia 31, né, a visualização. Então, como a gente falou como um todo, 11,4% da soja colhida, milho primeira safra 8,6% colhido, feijão 35,3% colhido e arroz 99,1% colhido. Eu queria mostrar para vocês aqui também os dados do IMET, que mostram a questão de déficit hídrico. Aqui nesse documento eu vou conseguir mostrar para vocês um pouco de como está esse déficit hídrico nas regiões produtoras, principalmente voltando aqui para o Rio Grande do Sul, que mais um ano está sofrendo com a estiagem, em um período crítico, que é agora na floração e início do enchimento de grão. Mas a gente vai trazendo essas informações aqui para vocês, e no próximo eu consigo mostrar um pouco mais dentro do site do INMET aí a questão tanto de chuva acumulada, como déficit hídrico, entre outras informações dentro dos mapas interativos deles. Vindo aqui então para essa questão de previsão agrometeorológica, então que vai pegar essa previsão que foi da semana passada, a gente pode dizer, né? Vamos ver se confirmou. Pegando na região sul, que é onde mais está com problemas de chuva, né? Claro que teve também a questão agora, hoje até eu estava olhando em Matupá, no nortão do Mato Grosso, vai ficar por aqui assim, a gente tem uma grande quantidade hídrica num momento crucial, que é o momento da colheita, que alguns produtores estão realizando a colheita nesses locais, tanto que inundou até umas partes da cidade de Matupá. Então, é uma grande quantidade de chuva em um período crítico que muitas vezes faz a gente perder a lavoura por não conseguir entrar com as máquinas para colher, porque está muito molhado. Então, esse é um ponto crítico da gente relembrar. Mas, de forma geral, as chuvas estão bem estabelecidas em praticamente todo o Brasil.
Mas o que eu quero trazer um pouco tá mais ligado aqui para o sul, que é onde a gente está passando um pouco mais de dificuldades, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Então eu vou ler aqui a previsão que estava, né? E vou passar o relato de quem está vivenciando aqui no sul também. A previsão de chuvas no início da semana em Santa Catarina e no Paraná, podendo ser intensas no norte paranaense. Chuvas esparsas ainda devem ocorrer no decorrer da semana em outras áreas, mantendo as condições de umidade favorável para o manejo e desenvolvimento das lavouras. Isso Santa Catarina e Paraná, onde sim, manteve chuvas, não está tendo tanto para o déficit hídrico. Já no Rio Grande do Sul, a ausência de precipitação e as altas temperaturas devem causar restrição hídrica em parte do estado. E realmente é o que a gente está visualizando. Na região sul, aqui que está em amarelo, até a gente está vendo uma boa quantidade de chuvas. Porém, na região norte, noroeste, central e oeste, realmente a gente está tendo um problema aí de falta de chuvas. Aqui nesse miolo, vamos dizer, na divisa entre a região noroeste e centro, a gente teve algumas chuvas. Semana passada, na região central, aqui a gente também teve algumas chuvas esparsas. Região sul, choveu bem, porém essa região aqui mais oeste mesmo, a gente está tendo algumas dificuldades. Com algumas chuvas marcando ali quinta, sexta-feira que vem, que serão provavelmente pelas previsões, né? Claro, os dias 12, 13, 14, mais ou menos, é para a gente ter uma quantidade maior de chuvas e que vai vir muito bem. Porém, o calor dessa semana também foi muito forte, que acaba atrapalhando um pouco toda essa questão de produtividade. E uma coisa que é importante a gente comentar, em um período específico muito importante, que é a questão do florescimento. Então, está tendo esse pegamento, vamos dizer assim, de flores e também de vagens nos cultivares mais precoces. Na região mais alta, até o sereno está conseguindo dar uma auxiliada em manter a lavoura um pouco mais bonita, mas em regiões mais baixas a gente realmente está tendo um grande problema ligado a isso, tá? Então, só trazendo de forma geral, onde a gente vê a questão desse esse esquema aqui embaixo, vamos dizer assim, a gente consegue ver os principais estados produtores e além dos principais estados produtores, em que momento está o estágio de desenvolvimento de cada cultura e como está a questão de restrição hídrica ou não. Então, aqui as condições estão favoráveis, baixa precipitação ou baixa restrição, que seria até um excesso de chuvas, como a gente pode ver aqui no Goiás para a questão do feijão, que está na sua parte, em maior parte em maturação e colheita, mas o Rio Grande do Sul, quando a gente vai olhar milho, primeira safra e soja, a gente está conseguindo ver aqui que está tendo uma restrição hídrica em maior parte do estado. Então, é muito bom esse relatório para a gente conseguir olhar um todo e também entender em quais fases eles estão. Por exemplo, a gente vai pegar o milho aqui, a gente tem alguma coisa em estágio vegetativo no Rio Grande do Sul, temos alguma coisa em floração, temos alguma coisa em enchimento de grãos e colheita. E também maturação, claro. E soja, a gente já tem desenvolvimento vegetativo, que acaba não sofrendo tanto com uma falta de água, porém sofre um pouco, né? Floração e enchimento de grão, que é onde a gente não poderia ter falta de chuvas para altos tetos produtivos. Então, trazendo aqui esse relatório, que, lembrando, vai estar disponível toda segunda-feira, quando sair o episódio, esses já vão estar disponíveis. E além desses, quando sair aí todo dia, toda segunda-feira, às 7 horas, sai no site da Conab, a gente disponibiliza ali para vocês. E também do IMEA, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, a gente tem um relatório semanal de soja e o relatório semanal de milho, onde fala um pouquinho de ambos. E fala um pouquinho do mercado também, por isso eu acho importante a gente trazer esses relatórios e falar aqui. Falando então do relatório da colheita de soja no Mato Grosso, de uma forma geral, só para a gente ter uma noção de como está ocorrendo essa colheita semanalmente, né? A última aproximação feita aqui dia 6
de fevereiro, então ele sai toda quinta-feira. A gente vê que o estado inteiro está em torno de 40% já da área colhida, né? Então, comparado a 7 de fevereiro do ano passado, estava em 28%, a gente está tendo uma aceleração, vamos dizer assim, dessas áreas, liderando aí o norte, oeste e noroeste do Mato Grosso, além, claro, da área médio-norte. Então, a gente está falando Nova Mutum para cima, a questão norte ali, Sinop para cima, na BR-163 principalmente, oeste ali, Juína, Juara, todo aquele divisa com Rondônia, Pará, também já está bem acelerado essas colheitas. E lembrando, nessa região norte aqui, que estão aceleradas nas questões das colheitas, a gente está tendo alguns problemas com chuvas, então é importante a gente observar. Comparando ao ano passado, aí, o percentual de área colhida, a gente vê aqui, ó, média histórica dos 5 anos, a curva dentro desse gráfico, como estava sendo, a safra do ano passado, como foi, isso que é uma coisa morando lá há um tempo no Mato Grosso, e a gente vê a capacidade de maquinário que o pessoal tem para fazer essa colheita gigantesca. Mas enfim, agora nesse período, a média anual média dos últimos 5 anos estava em 25%, ano passado foi para 28% e agora a gente está em 39%. Então, mostrando essa aceleração, vamos dizer assim, da questão das colheitas no Mato Grosso. Vou encher meu mate e já vamos continuar, mas falando um pouquinho do boletim semanal da soja, então, do IMEA, que faz um ótimo trabalho aí para a gente conseguir ter essas informações e também poder trabalhar um pouco melhor com essas informações. A gente vai trazer o destaque deles aqui, que em fevereiro de 26, o IMEA manteve projeção da soja Mato Grosso para a safra 25-26 em 13,1 milhões de hectares, alta de 6,67% em relação à safra anterior, com o avanço da colheita e a incorporação das informações mais recentes do campo. A estimativa de produtividade foi revisada para cima, alcançando 64,73 sacos por hectare de média, uma alta de 7,06% em relação ao relatório de dezembro aí de 2025. Apesar da preocupação inicial das áreas com cultivares precoces, a melhora das condições climáticas e o bom desempenho das áreas já colhidas resultaram na revisão positiva da produtividade. Embora o rendimento projetado seja 2,36% inferior ao recorde registrado na safra passada, o potencial produtivo da temporada permanece muito próximo ao do ciclo anterior, sustentando pelos bons rendimentos das áreas já colhidas. Por fim, com a manutenção da área e o aumento da produtividade, a produção de soja para a safra 25-26 foi projetada para 50,52 milhões de toneladas, volume que aponta para um desempenho de 0,76% abaixo do consolidado na temporada 24-25. Então, trazendo alguns dados aqui, a gente está dentro do preço, né? Então, a gente tem a queda do preço da soja no indicador CPEA apresentou um decréscimo de 3,52% frente à semana anterior, pautado pela baixa aí nos prêmios de exportação. Então, a gente está observando isso, né? Quem acompanha dia a dia aí os preços da soja, a gente está tendo essa queda, principalmente ligada por causa dos prêmios. E é momento de safra, o pessoal está colhendo, então a gente sabe que isso acontece porque está todo mundo querendo despachar, né? A gente vai pegar também, a gente teve recuo do dólar aí, uma desvalorização de 2,08% no comparativo semanal, motivado pela manutenção dos juros internos do Brasil, que manteve alto, e esses juros se mantiveram altos, né? Muito por causa da administração do dinheiro público que está ocorrendo no Brasil. Que a gente continua vendo recorde de arrecadação, porém não diminuição de gastos. Então, o juro se mantém e essa questão do juro estar alto é uma boa visão, vamos dizer assim, para quem está de fora, que estão mantendo o juro alto, então pelo menos estão segurando as pontas, vamos dizer assim.
E redução do preço da soja, obviamente, se a gente tem queda de prêmio e queda do dólar, né, que vamos ter queda no preço também. O preço da soja em grão caiu 2,53% em relação à semana passada, encerrando o período na média aí de R$ 100 a saca. Saudade dos 200 pila por saca, hein? Então, de forma geral, a gente teve uma queda bem expressiva, né? Na questão do soja. Também tem outras informações aqui, como a questão do farelo do soja também caiu, paridade para março de 2026 também caiu, enfim, outros indicadores que o CPE acaba trazendo para nós. CPE não, aqui o pessoal do IMEA, que tem alguns indicadores do CPE. Que é a questão da colheita, acho que já comentei, né? A gente está tendo aqui, esse relatório sai um pouco uns dias depois. Esse aqui, vamos dizer, sai na segunda, e esse aqui que sai na quinta. Então, de segunda-feira para quinta, isso são terça, quarta, quinta, 3 dias, teve um aumento aí de 15% praticamente da colheita no Mato Grosso. Então, uma quantidade bem expressiva, como um todo. Certo? Teriam outras informações aqui que vocês podem pegar o relatório e olhar com mais tempo, vamos dizer assim, né? Mas que traz um pouco aí toda essa questão do mercado, custo, soja disponível, entre outros. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho também sobre o milho, né? Então, questão de preço e tudo mais. A gente vai pegar também o relatório aí do IMEA, onde ele fala um pouco de como está o desenvolvimento, plantio do milho no Mato Grosso. Então, em destaque aí, em fevereiro de 26, o IMEA manteve as estimativas para a safra de milho 25-26 no Mato Grosso, em frente à divulgação anterior. A área permaneceu projetada em 7,39 milhões de hectares, 1,83% superior à temporada passada, sustentada pela maior demanda interna pelo cereal. Aqui está muito ligado, isso é importante a gente comentar, com o etanol de milho, né? O etanol de milho, inclusive, uma postagem que o meu amigo Eduardo Sebastiani aí colocou num dos reels que ele está fazendo, ele trouxe um pouco essa abordagem de questão do aumento expressivo da quantidade de álcool produzido a partir de etanol, produzido a partir de milho, a questão da cana, como isso pode afetar até mesmo no preço do açúcar mundial. Então, uma análise bem interessante, convido vocês a ir lá olhar. Mas continuando os avanços nas exportações e os avanços nas exportações do Estado. Quanto à produtividade, o cenário é incerteza, muito ligado por causa do clima, né? Quem não conhece a questão do milho, segundo a safra no Mato Grosso, ele é plantado a partir depois da soja, e a gente tem, normalmente, se a gente vai pegar alguns resultados aí dos anos, o milho plantado a partir de 15 de fevereiro, ele cai muito a produtividade. Isso porque, quando ele chega lá no final, na questão de enchimento de grão, a gente tem uma diminuição das chuvas nesse período, bate mais ou menos, né? Então, se tu planta ali final de fevereiro, por exemplo, ele vai pegar poucas chuvas no enchimento, porque vai começar a seca, a época de seca, no inverno, que alguns chamam, no cerrado. Então, essas chuvas diminuem e acaba diminuindo a produtividade, por isso essa incerteza, e o clima cada ano é um ano, né? Então, às vezes, essa chuva pode parar antes, não é tão normal, mas acontece. Os últimos 2 anos a gente teve um plantio atrasado, digamos assim, no Mato Grosso da soja, um plantio atrasado no milho, porém as chuvas se alongaram um pouco, que ajudou nessa questão da produtividade. Uma vez que as condições climáticas ao longo do ciclo serão determinadas para o desenvolvimento final. Motivo pelo qual o Instituto manteve como referência a média das últimas 3 safras, que é estimada em 116,61 sacos por hectare, 3,38% inferior ao observado no ciclo anterior, marcado por rendimento recorde. Ademais,
andamento na colheita da soja tem favorecido o progresso na semeadura do milho, que segue acima do registrado na safra passada. Contudo, a produtividade ainda apresenta incerteza em função das variáveis ao longo do ciclo, que nem eu comentei, muito ligado por clima. A gente tem problema de doença, tem problema de inseto, tudo isso acaba pegando. Inclusive, na soja, eu não vou lembrar o estado, mas o estado mais do norte, ali no Topibapá, teve infestação não lembro se foi de grilo ou gafanhoto, gafanhoto, se eu não me engano, que é uma coisa que não é muito comum, né? Mas para a gente ver que cada ano é um ano. Então, diante da manutenção da área e do rendimento, a produção de milho para a safra 25-26 Mato Grosso ficou estimada em 51,72 milhões de toneladas, queda aí de 6 a 7% comparado à safra anterior. Então, aqui os insights que eles trazem, né? A gente, com oscilações negativas no dólar americano, a cotação de Chicago subiu 0,89% antes da última semana e fechou a média aí em 4,29 dólares por bushel do milho, né? Então a gente teve esse aumento no preço. Porém, tivemos redução também com a elevação do nível da oferta regional, em especial no sul do Brasil. A precificação do milho na B13, então, precificação do milho no Brasil retraiu 1,76% no comparativo da semanal e ficou na média R$ 68,71 reais por saco. Isso é uma coisa importante a gente lembrar. O milho no Brasil ele é utilizado praticamente todo no Brasil. Tem a possibilidade de exportar também, mas a gente tem uma demanda muito interna. A gente é o maior produtor de carne de frango, um dos maiores produtores de carne suína, se não o maior produtor. Tudo isso precisa muito milho, né? Que é a base, a gente pode dizer assim, da alimentação, a base energética da alimentação. A gente tem as empresas de etanol que estão aumentando muito no Brasil como um todo, então que é uma parte que traz um potencial. Então, o preço interno acaba que é o que manda. Então, a gente está vendo essa estabilidade ainda nos preços, né? Um recuo também pautado pela manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, mantendo o diferencial de juros em favor ao real. O dólar caiu 2,08 em relação à última semana, como a gente tinha falado aí anteriormente. Então, o que a gente vê? Aumento do preço para exportar, 7,21% a mais, aí o prêmio para exportação, pegando o Santos como referência, 0,89% aí do aumento lá fora, né? Porém, internamente a gente tem uma queda. Aqui a gente pode ver a questão de variação mensal do preço médio do milho disponível no Mato Grosso. A gente vê aí que de janeiro, no início do mês até agora, a gente teve um pico aí no dia 12, mais ou menos, 48,46 sacos, maior preço registrado em janeiro, e o menor, agora registrado nos últimos dias de janeiro, 46,66. Então, eu vou deixar aqui disponível para quem quiser, novamente, vamos ter no grupo lá esses dados, para tu conseguir se atualizar e ver. Bom, e para finalizar, vamos dar uma olhadinha no site do CPEA. O CPEA que ele traz os preços, né, do soja como está de forma geral, tanto no Porto de Paranaguá quanto os indicadores da soja no Paraná, né? Quando a gente vai pegar aqui os gráficos que ele traz, os últimos 30 dias, a gente está vendo uma queda bem acelerada, podemos dizer assim, nos preços da soja, começando o mês aí em 142 e finalizando agora os últimos 30 dias, na verdade, não um mês, mas a gente estava aí com 142, ele caiu praticamente aí quase R$20, né? Então, uma questão bem importante, quando a gente aumenta um pouco esse gráfico, a gente vê que esse preço para 60 dias estava nesse estabilizado, mais ou menos 140, e agora começou as colheitas, né? Ele cai porque tem soja disponível no mercado e os armazéns vão ficar cheios, né? Então, o mercado aproveita. Pegando aí os últimos 6 meses também, a gente vê essa estabilidade, uma
uma elevação no preço disponível em dezembro, porque é quando a gente tem menos soja disponível no mercado, quando começa a colheita, cai. Isso fica muito visível quando a gente vai pegar aí para 2 anos, quando a gente vai pegar sempre dezembro, novembro, dezembro a gente tem um preço ok, quando começa a colheita ele cai, depois ele tende a subir, chega lá quando está finalizando o mercado, está na alta, ele vai cair de novo. Então isso é uma coisa que vai acontecer, claro que alguns anos, como aqui 24, a gente tem algumas coisas um pouco diferentes, mas não tão diferente, né, porque está na caída, mas a gente tem variação, porém a tendência é essa, né? Então a gente tem essa diferença quando a gente vai observar. Olhando o milho, né? Então a gente teve aí, fechou dia 6 fechou em 66,78. Lembrando, soja ele fechou em 126,43 no Porto. Então, um aumento aí comparado ao restante da semana. Quando a gente vai pegar, e até em variação com o mês, né? A gente ficou em torno de 1,22% a mais, uma variação do dia em 0,65. E quando a gente vai pegar o milho aí, a gente vê que ele teve uma valorização comparado ao mês de 1,03 e ao dia de 0,44. Então, tivemos uma elevação no preço do milho. Quando a gente vai pegar o gráfico também dos últimos 30 dias, vemos uma questão parecida com a soja. Quando a gente estava tendo menos milho disponível, estava mais alto. Começou a ter milho disponível, ele despenca e agora voltou a se normalizar um pouco. Porém, claro que a parte do milho ele não é tão gritante quanto a soja. Aqui no milho a gente está falando de 69, cair para uma mínima de 65 e agora 66. Estamos falando de 3, 5 reais de diferença, né? No soja a gente está falando 15, 20 reais. Então é um valor bem diferente, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai pegar 60 dias, a gente vê que teve um aumento grande, aí em torno de 30, 40 dias atrás, em torno de 42 dias atrás tivemos um pico de máxima aqui, e depois ele voltou a cair. Pegando 6 meses, também esse pico de máximo onde a gente tem a falta. Os últimos 12 meses a gente vê que no ano passado, março, mesmo pegando toda a colheita da primeira safra, ele estava mais alto. E quando a gente joga aqui para 2 anos, né? Mesmo quem vendeu ano passado na primeira safra ganhou dinheiro, filho. Então estava 80, 89. Porém, o preço que está hoje, a gente comparando aos anos anteriores, ele está um preço estável. Mesmo muitos reclamando, porque quando estava 90 pila, estava melhor, né? 80 reais. Mas é o preço do milho que a gente tem. E com isso a gente consegue ver que está se mantendo, e isso está muito ligado com a questão da industrialização agropecuária. Então, isso nos auxilia muito a observar, desenvolver e conseguir entender melhor como o mercado está funcionando e como a gente pode ter aí melhores resultados, ou melhor, ter uma administração agrícola um pouco melhor, entender quando é o momento de compra, o momento de venda, para a gente ter mais lucratividade trabalhando com essa parte também financeira dentro do agro. E este foi o nosso encontro semanal para falar para você se atualizar aí sobre o que está acontecendo em todo o agro brasileiro, trazendo aí os relatórios que novamente a gente vai estar disponibilizando para vocês o link de acesso ou até mesmo o relatório lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, siga @CassianoAgro, siga @agrodepende, que a gente vai estar disponibilizando o link para tu ir lá acessar, só preencher um formuláriozinho lá e conseguir ter acesso a essas informações. Além disso, comentar que a gente vai voltar com alguns episódios, talvez com um pouco diferente do que a gente fazia anteriormente, trazendo mais sobre a questão de posicionamento de soja, a questão de desenvolvimento das plantas, o que eu estou observando no dia a dia aí, rodando lavoura todos os dias. Além disso, também, talvez vamos trazer entrevistas, conversas com os profissionais do agro, como a gente fazia anteriormente. Também trazendo esse mês, é importante a gente ressaltar, a gente vai ter uma atualização mensal sobre o mercado, muito semelhante ao que a gente está fazendo aqui, mas pegando relatórios mais completos e que vão falar
sobre a questão do mês inteiro, né, no último mês. Então, a gente consegue trazer tanto, o CPE nos disponibiliza isso, tanto a parte de produção, produtividade, como está as áreas, como está a visão da produtividade no Brasil como um todo, ele vai trazendo essas informações e a gente vai disponibilizando para vocês tanto o relatório, quanto também mostrando para vocês esse relatório. Esse mês a gente vai ter 2 episódios desse formato, porque um está ligado ao mês anterior, mês de janeiro, que eu vou disponibilizar ainda essa semana esse episódio. E além disso, agora no dia 15, geralmente a gente tem a disponibilização dos dados dos dados desses, na verdade, tem a disponibilização desses relatórios, né? Geralmente no dia 15. Então, uma semana após a disponibilização dos relatórios, a gente vai estar disponibilizando também um episódio onde a gente vai estar mostrando para vocês esses dados de como está o agro no Brasil, fazendo um compilado e facilitando para você, profissional do agro, podendo ouvir aí no formato de podcast, podendo ver aqui o relatório junto, tanto no Spotify quanto no YouTube. É importante a gente relembrar que no Spotify tu pode baixar com o vídeo junto, ou sem o vídeo, na verdade sem o vídeo, né? Mas você pode baixar o episódio completo para ouvir ele offline. Então isso é muito importante para você que está correndo rua, vamos dizer assim, né? Correndo lavoura, rodando roça o dia inteiro. Às vezes ter essa atualização de uma forma fácil, que você baixa ali, é só tu pegar, ir lá no seguir, entrar nas configurações e colocar, baixar os episódios automaticamente, que quando tu entrar no Spotify e ter rede, ele vai baixar e tu já vai estar com o episódio pronto para ouvir e ir nos acompanhando, ficando atualizado sobre o agro brasileiro. Da minha parte era isso. No mais, não deixe de colocar aí teu joinha, teu like, compartilhar esse episódio com um amigo, nos seguir nas redes sociais aí, @CassianoAgro e também @AgroDepende, e até a próxima, pessoal!